Pronto, estamos gravando. Ok. Oi, pessoal, boa tarde. Começando tudo novamente. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no nosso encontro da disciplina Estágio em Recreação e Lazer. E conforme o nosso último encontro, a gente ficou de ter esse encontro no dia 22, que é o encontro de entrega, né, do resultado dos trabalhos chamados, que eu chamei de produtos lúdicos. Foram 5 produtos lúdicos desenvolvidos pelos senhores, através da experiência, né, vivida na palestra da professora Charlene, e alguns trabalhos já foram recebidos por mim, mas eu quero só comunicar que o prazo de término de envio dos trabalhos, ele encerra às 23 horas e 59 minutos do dia de hoje, que é o dia 22 de setembro. Então, por favor, não deixe de encaminhar. Então, o Ademar depois vai dar as orientações. Muitas pessoas estão encaminhando o seu produto em um método de trabalho, outros estão trabalhando o método do Dada Show e também do tutorial, que está sendo muito legal, por sinal, tem uns tutoriais muito legais. Não esqueçam, todos esses materiais, todos os materiais produzidos por vocês, que foi muita coisa legal, muita coisa incrível, eles serão disponibilizados a partir da próxima semana. Aí é a função do Honório, porque o Ademar está cuidando de outras responsabilidades do projeto. Então, o Honório vai assumir. O Honório é o colega de vocês, também é da área de educação física, que é meu bolsista e é meu colaborador. Ele vai cuidar da divulgação de todos os materiais que vocês desenvolveram, porque ainda não foi divulgado. Ele será divulgado a partir dessa semana. Então, a gente vai usar nossas plataformas, nossas redes sociais, e vamos começar a divulgá-los, a difundi-los nas redes sociais. Do canal, do YouTube, do Facebook, do Instagram, de todos os canais que nós temos como meio para divulgar o resultado da produção do trabalho de vocês. Tá legal? Então, lógico que tem alguns trabalhos que talvez eu não divulgue, porque ficou meio esquisito divulgá-los. Tem outros que ficaram excelentes. Então, eu vou fazer uma triagem, porque de repente você pode perguntar, professor, por que o meu trabalho não foi divulgado? Aí, saber que alguns trabalhos que são muito bons, excelentes, que pode ser publicizados. E outros que não, obviamente, atingiram esse patamar tá legal para que a gente possa publicá-lo de forma a representar os trabalhos acadêmicos bem avançados. Então, é só para que vocês tenham essa noção, que por isso que, lógico, cada um teve suas dificuldades, eu compreendo tudo isso. Alguns têm habilidades avançadas, outros com relação a essas plataformas, né, que nós estamos utilizando bastante, mas isso não é desmerecer o trabalho de vocês. É assim, é só para poupar determinados trabalhos de críticas que podem não ser tão legais ao disponibilizar esses trabalhos em uma rede social. Então, eu não quero expor ninguém nesse sentido. Então, os trabalhos que serão publicizados são trabalhos que, na minha compreensão, e juntamente com a compreensão de outros colegas que eu estou também compartilhando, professor, esse trabalho ficou muito legal, merece ser compartilhado, merece estar difundido, tal. Então, eu estou criando alguns critérios para que isso aconteça, tá bem, pessoal? Só para vocês não ficarem magoados comigo e de não ver o trabalho de vocês lá. Lógico que tem alguns trabalhos que vocês produziram, somente o trabalho do Data Show, dos jogos, todos eles serão publicizados, porque ficaram alguns muito bons, outros regulares, outros bons, mas todos eles serão difundidos, porque a gente vai usar a plataforma do chamado WAP, né? O WAP que é do programa Célula, que eu já falei com o Ademar e com um grupo de outros colaboradores que vão começar a colocar todo o material lá, em Data Show, em PDF, os card games. São tutoriais muito bem elaborados, eles vão ficar nos canais, no YouTube, que a gente também vai difundi-los lá, não é, Ademar? Então, a gente está fazendo assim, um certo critério, né, de classificação, e esses materiais todos que foram desenvolvidos por vocês, eles serão compartilhados com muita gente. Tá legal, pessoal? E depois a gente vai disponibilizar para vocês os canais, né? Olha, o seu material está lá, divulgue,
o teu trabalho, o resultado da tua produção acadêmica. Então, eu vou depois transferir essa informação via Aldemar para todos eles, tá bem? Mas só quando tiver devidamente organizado, inseridos nessas plataformas, seja no Facebook, no canal YouTube, nos apps, essas coisas todas, tá bem, pessoal? No Instagram. Então, falado isso, dito isso, nós vamos partir. Eu falei para vocês que hoje a gente ia começar as apresentações. Não é nada de bicho de sete cabeças. Cada um vai apresentar o resultado dos seus produtos lúdicos. Eu vou começar com minha turma, certo? E depois eu passo para a turma da Gabi. Eu vou fazer como eu tenho aqui a lista de frequência, eu vou abrir aqui minha lista de frequência dos meus alunos. Professor Márcio, e se não der tempo para apresentar hoje? Pessoal, não tem problema. Apresenta na quinta-feira. E se não der na quinta, tem a outra terça-feira, tem a outra quinta-feira, porque a disciplina vai até o meio de outubro, né? Que é o dia que a gente, depois, é outro assunto que eu quero falar com os senhores. Queria saber se a gente pode organizar uma coisa, uma ideia que eu estou tendo. E aí eu dependo de vocês. Se vocês topam fazer esse negócio legal, que eu acho que tem condições de fazer, eu acho que vocês estão habilitados para fazer, só temos que nos preparar para fazer uma comemoração do Dia das Crianças diferente. É uma ideia que eu tive e quero compartilhar com vocês e quero a ajuda de vocês. Tá legal? Então, vamos lá. Eu estou abrindo aqui a chamada. Deixa eu chamar aqui o CGA. Deixa eu abrir aqui meus alunos. Deixa eu abrir aqui minha planilha de frequência. Pronto, perfeito, perfeito. Eu vou seguir o meu roteiro aqui. Eu vou chamar a primeira pessoa que eu vou chamar, mas não vai começar agora, calma, é a Adriele. Depois o Antanuí, depois o Douglas, o Francisco Mateus, o Jarderson, João Victor, Josiberto, Juliana, Marcos, Lucas Moura, Matheus, Natanael Coelho, Patrick Anderson, Thaís Priscila, Tayane Virgínia, Vinícius Rodrigo, Vinícius com U, Marques, Iago, que é o último, é o Iago, tá certo? Então, a gente vai trabalhar num tempo aproximado, como tempo máximo, 5 minutos. Eu acho que é mais do que o suficiente para que vocês possam explicar de forma objetiva, tá, os produtos lúdicos que vocês desenvolveram. Se alguém está aí com seus data show tudo organizado, vai apresentar pelo data show. Professor, eu não tenho um data show e tal, eu posso só colocar de forma expositiva, de forma oral, a minha ideia, sem problema. Você tem seu esqueminha aí, abre o seu computador, seu celular, está de boa, está tranquilo. Agora, alguns trabalhos eu recebi, eu até já vi, outros eu não recebi, tá legal? Ok? Professor, entendi aí, alguém falou uma coisa aí, deixa eu ver aqui, professor, passar o vídeo, deixa eu ler aqui para ele. Professor, não seria interessante o senhor passar os vídeos, deixar como opção? Não, porque só poucas pessoas enviaram os vídeos, entendeu, pessoal? Eu acho que só foram algumas aqui, que está no meu WhatsApp aqui, está no meu... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem enviou aqui. Eu vou abrir, o Magal, deixa eu ver, não, mandou não, o Gilson não mandou. Tem aqui o jogo do... Professor, eu acho que é porque eles estão enviando direto pro e-mail do Célula. Aí não tá indo pro seu WhatsApp, pode ser. Alguns estão enviando para mim, e aí é outra coisa. Todos têm que enviar também para o e-mail do Célula, que é lá que o Honório vai classificar, certo? Mas, independente de ter enviado, pessoal, vocês têm que estar com o material aí para apresentar agora. Então, espero que vocês tenham feito isso, que eu falei que vocês iam fazer isso. Então, vamos começar a apresentação na sequência que é a Adriele. A Adriele está presente? Adriele? Que dia é hoje, hein, pessoal? Dia 22, né? 22. A Adriele está aí? Tá, não? A Adriele... Acho que não está aqui, pelo menos. Ela faltou e o trabalho dela até agora não recebi. Então, eu não sei se ela fez. Então, vamos passando por cima. Licença, professor? Oi? Boa tarde, é o Vinícius. O senhor não cogitaria na ideia de, tipo assim,
cada um ir apresentando espontaneamente, sem ser na ordem de chamada? Se pode. Eu queria controlar, porque eu queria fazer logo essa frequência aqui e estar acompanhando isso, Vinícius. Poderia ser, eu também pensei nessa ideia. Quem fez, apresentar, porque tem alguns trabalhos que não foi enviado para mim, deve ter sido enviado direto lá para o e-mail do Cela. Mas eu queria seguir esse controle e, na proporção que eu for chamando, aí a gente vai, porque vão ter que apresentar todo mundo vai apresentar, Vinícius, fique tranquilo. Vai chegar já em você, seja os alunos, os meus alunos e os alunos da professora Gabi. Todos irão apresentar, seja hoje, na próximo encontro ou no outro encontro. Porque em 2 encontros, por sinal, se for objetivo, dá para encerrar tudo hoje. Que é 5 minutos, é rapidinho, é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Tá legal? Então, Tranquilo, professor. Antanuí, você está aí? Vamos começar? Antanuí? Antanuí, eu acho que. Não sei, eu acho que ele não tá Falta aqui, nele não. também. Eu não vou nem Ele perguntar acabou para de ele. entrar, pronto, tá aqui. Antanuí? Então, pode começar a sua apresentação, professor Antanuí. O Antanuí, ele até mandou, deixa eu ver aqui o trabalho dele. Ele mandou, eu posso até abrir. Deixa eu abrir aqui, até é bom. Antanuí, eu posso abrir teu trabalho aqui no meu computador? Cadê o Antanuí que não fala, hein? Antanuí, Antanuí. Ele mandou uma mensagem aqui no chat do. Então, vou abrir o trabalho dele aqui. Esses cabras tudo é... Se tivesse tudo enviado para mim, eu estou salvando tudo, mas quem enviou, eu salvei. Quem não enviou para mim, eu acabei não indo lá no Cedro que eu vou Ele disse que postou o vídeo dele no YouTube e passou o link pro WhatsApp do senhor. Perguntou se seria possível colocar o senhor colocar o vídeo dele para apresentar. Diga a ele que eu vou cobrar por isso, viu? Já que ele está querendo que eu faça o trabalho dele. Não, vou fazer, depois esse negócio vai sair caro, não se preocupe não. Jogue, Esse não é o Antonuí, não. Eu acabei lendo a mensagem do Hammurabi achando que era do Antonuí, ó, perdão. morar é outra coisa. Antanuí, eu vou abrir aqui seu trabalho aqui. Você me permite? Card games, jogos do app e produtos lúdicos. Antanuí, cadê o Antanuí? Vou abrir 2 aqui, do Henrique Silva e o outro Ele produto disse que lúdico. pode. Vou abrindo aqui. E vou abrir o que eu tenho aqui. O que eu tenho, eu vou abrir logo aqui. Se alguém quiser enviar seus trabalhos agora para mim, para o meu pro WhatsApp, eu já vou abrindo aqui, que é bom que pode usar meu computador, eu vou apresentando e ajudando vocês. Seria bem legal. Se quiser mandar também agora para mim, no meu privado. Ou mandar no grupo da galera, entendeu? Do grupo do estágio, não tem nenhum problema não. Estou abrindo aqui. Eu vou logo abrir aqui. Vou abrir a apresentação. Eu vou usar o Antanuí, já que ele é o segundo da lista. Uhum, uhum, uhum. Tela inteira. Deixa eu aqui permitir. Ok. Quando faltar mais ou menos 15 minutos para encerrar, Ademar, me dá um toque, tá legal? Porque eu quero conversar um tema com os meninos, tá bem? Tá certo. Depois de quanto tempo, mais ou menos? 50 minutos? Uma hora? Às 16h45, tá Tá certo. legal? 16, Faltando 5 minutos. Vamos lá. Deixa eu aqui abrir o trabalho de quem? Henrique. Aí é do Henrique, está aqui o trabalho do Henrique, que ele mandou em um data show, que também está aqui. Mas não é o do Henrique que eu quero apresentar. E o outro esse é do Antanuí Castor de Silviar. Antanuí, você pode abrir seu áudio, por favor? E aí você agora, professor, eu vou aqui dar um F5. Boa tarde, professor. Boa tarde, meu querido professor Antanuí. Professor, você pode... Pronto, professor. Você só vai me dizendo, professor, pode passar o slide, professor, aí que eu vou aqui te ajudando. Pode começar. Bom, calma, deixa eu ligar minha câmera também.
Vocês estão me vendo? Ainda não, tem. Pronto, apareceu agora. Boa tarde, meus amigos. Vamos lá. Pode passar, professor. Ok. Limpei a vista agora, claro, né? Com a imagem dessa. Bom, gente, esse é o meu trabalho, tá? Essas são as minhas produções lúdicas. Me apresentando, né? Sou Antônio Castro Silva, ou como o professor chama, né? Antonuí. Sou aluno de Educação Física do bacharelado do IEFES, né? Esses são as minhas 5 produções lúdicas. Os nomes delas são Campo Minado, Amarelinha Matemática, Biominor, Animal Box e Triângulos das Cores. Juntamente com os jogos, né, eu coloquei as habilidades que são trabalhadas em cada um deles, juntamente com a forma de se jogar, né? Pode passar, professor. Perfeito. Vamos lá. Bom, Campo Minado, né? Primeiramente, ele é um jogo de sorte, né? Mas ele também se trabalha a concentração da criança, ele trabalha a questão de memorização, enfim, as regras, né? A gente desenha-se primeiro o campo, né, do jogo no chão, pode ser com giz, fita, crepe, fita isolante, enfim, diversos materiais. E aí, né, uma pessoa de fora, pode ser um adulto, até mesmo uma criança, ela vai ser a mediadora do jogo, né, e ela vai desenhar o mesmo campo, ou imprimir numa folha separada, né, e aí nessa folha, o adulto, né, uma pessoa de fora vai desenhar as bombas em cada quadradinho. Se você puder passar o slide, professor, vocês vão ver o jogo, e aí eu vou explicando. Fica até melhor de vocês entenderem, né? Aí você tem o jogo desenhado no chão, do lado esquerdo, com a saída na parte de cima, né? E a chegada embaixo. E aí o adulto, do lado direito, representa-se uma folha impressa ou desenhada. E aí o adulto, né, pode determinar os locais que vão ser postos bombas em cada quadradinho, né? E aí o que acontece? Cada linha, né, ela pode ter no máximo 3 bombinhas e no mínimo uma. E isso em todas as linhas. Isso quem determina é a pessoa que está mediando a brincadeira. Isso vai, com mais bombas aumenta a dificuldade e com menos bombas torna o jogo mais fácil, né? Ele vai depender da faixa etária das crianças que estão brincando. Antônio, nesse jogo é um macro-jogo. Então, as crianças vão ficar por sobre um tabuleiro, né? Que vai ser desenhado, seja desenhado... Isso. Todas elas vão iniciar no mesmo canto. E aí o que acontece? Por vez, né? Joga-se uma criança por vez. A ordem pode ser sorteada entre elas, enfim. Cada criança vai pular em um quadradinho da linha seguinte. E é o que acontece. Se não tiver nenhuma bombinha desenhada naquele local, quem vai conferir é o mediador com a sua folha. Se não tiver, ela permanece naquele local. Mas, se houver uma bombinha naquele local, né, cria-se todo assim, uma história ao redor do jogo, e aí o narrador pode gritar assim, ó, BUM! E aí todas as crianças vão saber que ele tem uma bombinha, e aí, caso ela pisou na bomba, ela volta de novo para o início do jogo. E aí vai trabalhar a questão da concentração e da memorização. Por quê? Porque ela vai saber que ali tem uma bombinha, e ela não pode pisar ali, entendeu? Ok. E assim o jogo vai... Uma coisa que eu queria contar. Esse jogo é um jogo, como são 4 crianças, é um jogo de meta coletiva comum, quer dizer, é um grupo que vai ter um desafio coletivo, tendo uma pegada de jogo. Não. Depois, individual, cada um tem que seguir alcançar sua meta e ultrapassar o campo minado. É individualmente que os jogadores vão... Não, ele é individual. Cada um joga por vez. Se a criança não tiver uma bombinha naquele local que ela escolheu, ela continua. E aí, na rodada seguinte, ela pula mais uma, entendeu? A escolha dela na linha seguinte. E aí, ao mesmo tempo que ela vai ter que prestar atenção nos locais que tem as bombas, cada bombinha, as outras crianças também vão ver, opa, ali tem uma bombinha, então não vou pisar ali, entendeu?
E aí aí o que acontece? Eu estou dizendo isso que pode ser com essa tua ideia, essa tua concepção, Sim, sim, sim. onde cada criança tem uma meta a ser atingida, mas eu posso fazer um desafio coletivo. Um grupo de pessoas Pode, sim. Agora eu entendi. Eu pensei que você tinha perguntado, mas pode ser feito também o cartão de controle aí, coletivamente. você pode determinar nesse cartão vários níveis, nível verde, vermelho, azul, amarelo, vermelho e verde, cada Sim, nível determinar um grau de dificuldade. Tipo, o nível mais exatamente. verde é o nível de crianças menores, por exemplo. Vamos trabalhar com grupos menores, o grau de expertise. Quanto maior o número Sim, de bombas no campo minado, maior o grau de dificuldade do indivíduo, do jogador, e até mesmo o jogo coletivo, se pensar no jogo exato. cooperativo. Nessa questão também da dificuldade, você pode fazer o quê? Você pode diminuir tanto o número de colunas, né, do jogo, como o número de Sim, linhas. Diminuir de 8 linhas para 7, 6, de 4 colunas para 3, enfim. Vai depender entendi. da faixa etária e de quantas crianças estão brincando. Tudo Ok. bem? E aí, o que acontece? A primeira criança, né, que se for individual, a primeira criança que conseguir chegar na chegada, sem pisar nas bombas, né, porque se ela pisar, ela volta do início, e aí faz o trajeto todinho. E aí, a primeira criança que conseguir chegar na chegada é a vencedora desse jogo. Isso se for Perfeito. individual. Se for coletivo, as crianças, quando conseguirem chegar na chegada, todo mundo ganha. Ok. Então, aí, e se você quiser ajudar as crianças, você pode gerar um gabarito, né? Você pode, Sim, na coluna botar de 2, 3, 4, 5, 6, 7, o outro você pode botar A, B, C, D. Então, ela sim, pode gerar um gabarito onde pode dizer, ali, marcar X, dizer que ali tem bomba. Então, se for um trabalho, seja individual ou coletivo, ela pode fazer um mapeamento da sua trajetória, né? A sua trajetória lúdica, né? Isso também com é uma certeza. o professor pode facilitar na vida dos alunos para gerar esse gabarito. Então, tem um Com gabarito do certeza. professor, com os graus de dificuldade. Aí você pergunta, vocês querem um jogo de expert, de iniciantes ou de médios, né? Sim, Então, você tem lá exatamente. para ter uma dificuldade, um nível de dificuldade muito baixo. Aí depende do grupo etário que está envolvido na prática do campo minado. São crianças de 5 anos, são de 9 anos, são de 14 anos, são adultos, né? Aí depende do grau das pessoas envolvidas. Ok, perfeito. Vamos Exatamente. passar, né? Continuando, né? Vamos lá para o próximo. Pode passar. Amarelinha Pronto, esse matemática. aqui ele é denominado O amarelinha mouse, matemática. deixa aí, para você explicar. Isso. Amarelinha matemática. Você pode voltar um slide rapidinho? Pronto, só para eu dar um ênfase aqui nas habilidades, né? Esse jogo ele é trabalhado a questão da coordenação motora da criança, o salto, o equilíbrio, lateralidade, juntamente com o raciocínio e memorização de sequências. O que Ok. acontece, né? Vamos lá, pode passar. Pronto. Primeiramente, né, a gente vai desenhar um circuito, né, de círculos no chão. Esse circuito ele fica a critério de quem está desenhando, das próprias crianças. Enfim, tem que ser um circuitozinho, um circuito de círculos, como se fosse uma cobrinha, né? E aí a quantidade de bolinhas fica a critério das crianças brincando, juntamente com o adulto, né, que estiver coordenando. E aí o que acontece? Nesse jogo, né, amarelinha matemática, o mediador ele vai fazer uma sequência. Essa sequência ela pode ser do número 1 ao 3, 1, 2 ou 3, e aí o tamanho dessa sequência ela vai sendo incrementada a cada rodada. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês. O que é que ela acontece? Na sequência, quando for dito o número 1, a criança deve pular com o pé esquerdo dentro da bolinha. Se for o número 2, pula-se com os dois pés. E se for o número 3, pula-se com o pé direito. E aí vai seguir essa ordem. Aí que eu botei um exemplo para vocês. A sequência foi 2, 1, 3, 2. Aí o que acontece? A criança no primeiro círculo ela pula com os dois pés, porque é o 2. No segundo, 1, esquerdo. No terceiro, 3, direito. No quarto, 2, os dois pés. E aí, se a criança acertar a sequência,
acrescenta-se mais um número na próxima rodada. Aí o que acontece? Nesse jogo, vamos supor que temos 3 crianças brincando. Cada uma vai ter a sua sequência. E aí, cada uma deve memorizar, né, a sua sequência. Vamos supor que cada sequência comece com 2 números. E aí, cada um vai ter uma sequência de 2. O mediador, ele pode ter uma folha na mão, no qual ele vai anotando a sequência de cada criança. E aí, a cada rodada, ele mesmo acrescenta um número, né, na sequência de cada um. E aí, o jogo, ele permanece até a criança chegar ou na chegada, ou o máximo de círculos, né, da sequência que a criança conseguir decorar. E aí, a que conseguir um maior número, né, vai ser a vencedora do jogo. Ok. E aí, o que acontece também? No nível mais expert, né, digamos assim, pode ser acrescentado operações matemáticas também. Mas aí seria uma ideia mais evoluída. A priori, né, para a faixa etária que eu pensei, né, eu pensei primeiramente só na memorização sequencial. Você trabalha duas coisas bem interessantes no início de crianças menores. Você trabalha essa questão da sequência que você coloca, né? A memorização sequencial. Você faz uma harmonia, um equilíbrio com a questão da noção de lateralidade, esquerda, direita, Exatamente. corporal, porque você tem um equilíbrio, né? Você trabalha Aham. habilidades fundamentais, noções de lateralidade, salto, equilíbrio, e junta com essa memoração de sequência, que é fantástico. Muito bom, excelente, excelente. E né, nessa questão da lateralidade, né, só dando ênfase, como é algo aleatório, né, você pode ver nesse exemplo aí que, por exemplo, na bolinha do lado esquerdo, caiu para a criança pisar com o pé direito. Então, já tem que trabalhar toda uma questão de equilíbrio, porque ela vai ter que pisar com o pé esquerdo, depois indo para o lado esquerdo com o pé direito. E aí você já trabalha uma série de fatores com as crianças, enfim. Exatamente. Muito bom, é um jogo muito bom. Aí você pode usar riscação, você pode usar bambolês, você pode usar uma série, se for areia de praia, pode riscar, se for num terreiro, num quintal. Exatamente, giz, pode ser várias coisas. Carvão, se for no cimentado. Independente do terreno onde está sendo executada a brincadeira. Exatamente, exatamente. Perfeito, vamos lá. Pronto. Esse aqui, né, o nome do jogo é Biominó. Eu fiz um jogo, né, que ele vai trabalhar, além do raciocínio, né, a estratégia também, e a questão do aprendizado geográfico, das crianças entenderem, né, a questão do nome Biominó vem de biomas, mas dominó, é como se fosse um dominó de biomas. E aí, o jogo, ele possui 21 peças, e que podem ser tanto 8, 7 ou 5 peças, dependendo se for 2, 3 ou 4 jogadores, respectivamente, no caso, né? Essas peças, elas podem ser impressas, e aí elas podem ser coladas em papelão, podem ser coladas em uma superfície mais... Aí é um exemplo que eu fiz como se fosse do tabuleiro, que aí, se a pessoa quiser, ela pode imprimir num local maior, entendeu? E aí, o que acontece? Aí são o exemplo dos biomas do Brasil, né? A gente tem a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Pampa e o Pantanal. E a gente tem como se fosse uma figura relacionada a cada um dos biomas. Certo. E aí, joga-se como se fosse um dominó mesmo. Só que com todo o aprendizado geográfico dessa questão dos biomas brasileiros. Eu vou voltar para cá, o Antônio. O teu dominó foi feito com 28 peças. O oficial dominó são 28 peças, né? Os jogos oficiais, né? Sim. Esse aqui ele é reduzido, porque eu quis fazer na quantidade dos biomas. Como só tinham 6 biomas no Brasil, eu não quis colocar um bioma a mais, porque eu queria deixar realmente referido só ao Brasil. Então, eu tirei como se fosse, digamos que no dominó, eu tirasse todas as peças relacionadas ao zero, e aí foram 7 peças nos totais. É isso que você muda a jogabilidade, a rejogabilidade e jogabilidade. Então, eu não sei se você fez um playtest, se deu tudo certo, funcionou direitinho, se deu tudo ok, entendeu? Sim, sim. Não, eu não cheguei a testar, mas eu acredito que o jogo talvez ele acabe mais rápido, porque assim,
se tirando toda essa questão, na minha cabeça, né, eu fiz os cálculos como se tivesse tirado as peças relacionadas ao zero. Se a gente tira Entendi, o o nível carroção do zero, ok. zero e todas O as nada ou peças, zero. É o nada ou zero, é, ok. e todas as peças que tenham, tipo, 1 e 0, 2 e 0, 3 e 0, teoricamente não vai afetar a continuidade do jogo, porque não vai ter nenhuma peça ligada a essa que foi retirada. A gente tem que Então, fazer um teste, a gente vai ter que jogar sim, para sim. ver como vai funcionar, o playtest, né? Exatamente. Sim, e Perfeito. aí eu fiz a questão, né, das peças com os biomas. A gente tem as 6 peças como se fossem os carroções, né, que tem a imagem do bioma completo, e as outras peças, eu fiz um esquema de se você passar mais um slide, por gentileza. Pronto, aqui se você prestar atenção, a peça lateral de cada bioma, ela se juntando com o mesmo bioma, né, fecha a figura para facilitar a questão da memorização da criança de entender a imagem. Se você Entendi. puder conseguir Correspondência das aproximar, não imagens. sei se é possível, mas a gente Perfeito. tem como Mas, se fossem as tá, imagens se ligando. eu entendi, eu estou entendendo, eu Uhum, compreendi a ideia, o conceito. Entendi o sim. conceito. E aí, né, o adulto que estiver organizando isso pode colocar todo um contexto geográfico para fazer a explicação dos biomas para as crianças, enfim. Muito legal essa ideia, porque você está usando o conceito de biomas, mas você pode usar ossos, né, órgãos vitais, enfim, você poderia Sim, criar um jogo sim. só Eu com. fiz com o tema dos biomas, mas é uma coisa que pode ser feito com diversos temas, entendeu? Ficou muito legal, É, ficou muito legal. O conceito, a pegada é boa, a ideia é boa. Só temos que fazer um playtest referente à sim, retirada do nada, né? Do nada, do sim, carreirão do nada, e como ficaria a jogabilidade e a dinâmica do jogo. Então, para isso, tem que ser feito o playtest e fazer análise. Mas a gente vai sim, fazer sim. isso só posteriormente. Quem sabe depois a gente faz isso e faz um protótipo, né? Um protótipo e jogar para ver como é que se comporta diante de um grupo de 3, 4 jogadores, tá ok? Aham. Beleza, então. O Animal Ball. Pronto. Esse Animal Box, né? Ele é um jogo que ele é de sorte, mas ele também envolve a questão do conhecimento geral das crianças, juntamente com o aprendizado de idiomas, né? Se Certo. você quiser, você pode pular pronto, um slide. No jogo, né? Ele possui 20 peças, que no caso são 10 pares. E aí essas 20 peças, né, elas são colocadas dentro de um pote. Essas peças, como o dominó de biomas, né, o biominó, elas podem ser impressas e coladas em papelão ou numa superfície mais fixa, né? E aí o que acontece? Hoje em Em dia, cada par, Hoje em dia você tem gráfica que você faz a impressão em papel colagem, adesivamento, entendeu? Ele sim, corta, sim. aí você tira só o adesivo e você pode colocar, dependendo do tamanho onde você quer adesivar, tem uma superfície de tampa, Uhum, madeira, aí você só faz adesivar uma madeirinha e aí o jogo é ou um EVA, se for o caso, e aí você faz em formato de sim, adesivamento e também é bem interessante. com certeza. Eu pensei assim na dimensão mais básica possível, entendeu? Como se fosse o jogo feito realmente assim nas condições mais básicas possível, mas ela pode ser feita de diversas maneiras. Perfeito, né? Com a tecnologia, né, presente hoje, não existe um limite, né, para como o jogo ele pode ser feito, mas vocês estão me escutando? Porque travou aqui a imagem do Não, professor. eu estou escutando bem. Pronto. Ok. No jogo, né, ele possui 20 peças, e aí são 10 pares, né? Essas peças, elas contêm o quê? Animais, cujo nome tem o nome em português, né, do animal, e o nome em inglês, os pares, né? E aí no jogo, a gente tem o cachorro, o gato, temos elefante, vacas, a galinha, e todas as peças, né, com o seu respectivo nome em português e inglês. E aí o que acontece, né? Todas essas pecinhas vão dentro de um pote, né? E aí, vamos supor que duas crianças jogando, o que acontece? O adulto ele vai propor uma série de perguntas, né? E aí vai ser feitas as perguntas a cada criança por vez. Essas perguntas elas podem ser de conhecimentos variados, de matemática, português, enfim,
vai variar da faixa etária da criança, mas aí o adulto ele pode separar, né, previamente as perguntas. E aí faz-se a pergunta para uma criança por vez, e aí se a criança acertar, ela tem direito a tirar uma pecinha do pote, entendeu? E aí, ao final das peças, a criança que tiver o maior número de pares, que aí juntamente, né, com a questão da competitividade, você vai ter o aprendizado de entender, olha, esse aqui é o par, é o leão e o lion, então leão em inglês é lion, então já vai ter a questão do aprendizado, né, dos animais em inglês, juntamente com essa questão do conhecimento geral da criança. E aí, ao final do jogo, não é a criança que tiver... Não, detalhe, né, não é a criança que tiver mais peças, é a criança que tiver mais pares, porque juntamente com o conhecimento você vai atrelar da sorte, entendeu? E aí, por exemplo, se a criança tiver sorte e acertou 8 perguntas, e aí das 8 ela teve sorte de vir 4 pares junto, então ela, no final, 4 pontos, entendeu? E aí no final do jogo se faz toda a contabilidade. Dos pares, Como é um jogo de sorte, vai meter a mão dentro do baú, entendeu? E tirar lá. E aí como você... Exato. E aí, como a criança ela vai torcer, né, para abençoar... Antônio, esse jogo, você está falando que você pode usar um pote e jogar todas as peças dentro, mas o professor pode usar uma estratégia diferente. Ele pode colocar as peças de cabeça para baixo, na proporção que a criança acertar o quiz, né, ou a pergunta feita pelo referido professor do conteúdo específico, ele desvira uma pecinha circular, no caso que está aí, sim, e vai tentar encontrar uma outra peça que corresponde na língua portuguesa e inglês do leão, ou seja, do gato, da raposa, raposa, fox, enfim. Também é uma outra mecânica do jogo. É o mesmo jogo com mecânica diferente, tá legal? É só usando materiais. Exatamente. Aí o outro tem que, ao mesmo tempo, ser um jogo de sorte, que ele vai desvirar, mas também ele tem que ter memorização, porque ele vai ter que, exato. Os coleguinhas que estão jogando vão observar que ele, ao desvirar e posicionou aquela peça no mesmo local, aquela peça está ali. Então, quando for na minha vez, eu tenho que estar ligado nisso. Enfim, já muda a mecânica e a estratégia mental e cognitiva do jogador, né? Com certeza. Ok. E agora o Triângulo das Cores, né? Que é o último, né? Esse é o último jogo e, consequentemente, o meu xodózinho, que foi o que eu achei assim mais... não digamos divertido, né? Mas, assim, algo que prende mais a atenção da criança relacionado ao aprendizado também. Bom, o Triângulo das Cores, né? Ele é um jogo que trabalha tanto coordenação motora como noção espacial da criança, o raciocínio, memorização de sequências, né? Juntamente como o campo minado e o amarelinha matemática. E ele também trabalha a questão de lateralidade, né? Pronto. Você pode pular um slide, por gentileza? Pronto, tá aí ele. Bom, nesse triângulo, né, ele pode ser desenhado no chão, o professor ele pode mandar fazer um tapete desse formato, enfim. N coisas, pode ser desenhado. Lona vinílica, EVA, pode pintar numa lona, pintar da mão. Sim, com certeza. E aí o que acontece, né? Desenha-se um triângulo maior, né, dividido em 3 triângulos menores e um triângulo branco no meio. Esse triângulo branco no meio é onde a criança vai se posicionar no início do jogo, né? E os outros 3 triângulos vão ter os triângulos na cor amarela, vermelho e azul, que consequentemente são as cores primárias. E aí que vem a questão da dinâmica do jogo. O que acontece, né? Vai ser cada criança por vez, né? O professor vai falar uma sequência. E aí vamos supor que a pessoa fala, vermelho, amarelo e vermelho. E aí a criança tem que pisar no vermelho, depois no amarelo, depois no vermelho. Ok. Próxima, vermelho, amarelo, azul, amarelo. Mesma coisa. A criança vai ter que pisar na sequência. Aí o que é que acontece? Também o que é que pode ser feito? Podem ser feitas as cores secundárias acrescentadas ao jogo, que seriam o quê? Vermelho com amarelo fazendo o laranja, o amarelo com azul fazendo o verde, e o vermelho com azul
fazendo o roxo. E aí, quando o adulto falar, por exemplo, na sequência, vermelho, verde, amarelo, a criança vai pisar no vermelho, e aí, quando for o verde, ela tem que pisar um pé em cada cor, um no amarelo e um no azul. E aí você já está proporcionando tanto o aprendizado das cores primárias, o aprendizado das cores secundárias, dela entender que se misturar-se cores, você cria novas cores, entendeu? E aí, é que nem a questão do aprendizado quando você tem a quinta guache, quando você é pequenininho, que você sai misturando assim, misturando essa daqui com essa daqui faz tal cor, que legal, não sabia disso. E aí você tem toda essa questão da descoberta, entendeu? E aí, por exemplo, você vai ter que pisar no azul, amarelo, roxo. Aí a criancinha olha para você e fala assim, professor, eu não sei, não tem roxo aqui, como é que eu faço para fazer o roxo? Aí você já vai explicar, olha, o roxo ele é feito na combinação do vermelho com o azul. Você misturando essas duas tonalidades, você cria o roxo. E aí a criança, na sequência, vai ter que pisar amarelo, um pé no vermelho, um pé no azul, porque ela tem que pisar no roxo, né? E aí é a mistura do vermelho com o azul. E aí, consequentemente, você vai seguindo a lógica do jogo nesse sentido. Até a criança que conseguir uma maior sequência ficar por último, e aí, consequentemente, ela é a vencedora, né? É interessante pensar no seguinte, quando a gente, obviamente, for trabalhar conteúdos com esse tipo de natureza de conhecimento, é fundamental que esse conteúdo previamente tenha sido, obviamente, oferecido no processo de aprendizagem. Aí você pode usar o jogo como um modelo de feedback ou de retroalimentação das informações tratadas nos módulos de aprendizagem. Eu acho que isso é muito legal. E você pode colocar cores terciárias. Se você quiser aumentar um grau de dificuldade, porque além dessas questões da memória, com certeza. tem a questão da própria memória motriz, da sequência, movimento de pé direito, pé esquerdo, sequência, né, de memória, da memória motriz com a memória de cores. Você pode ampliar o grau de dificuldade, mas é quase que os gênios, né? Os gênios, o jogo Com gênios, certeza. aquele da estrela, né, que vai acendendo e você faz a sequência com o dedinho. Só que aí passa a ser um macro-jogo, onde o jogador ele é o protagonista da ação do tabuleiro, né? Ele tem uma ação sobre o tabuleiro. Então, ele mete a questão cognitiva, tem a questão da memória motriz, aí tem a questão do envolvimento da corporidade, né? Dentro desse processo, da ludomotricidade, e isso é muito legal, é muito interessante. Show de bola. Então, aí encerramos a apresentação. Também, muito obrigado aí, parabéns pelo Eu trabalho. que agradeço, pessoal. Excelente. Pela atenção de vocês. Maravilha. Então, agora o próximo da sequência, muito bem, está ótimo, vocês são fantásticos. Agora vamos passar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui para ser professor de vocês já são nossos professores, então aí não tem sentido. Douglas, o Douglas está aí, por favor? Douglas Gomes. Douglas Gomes. Douglas Gomes. Não está? Então faltou. Vamos lá. Vamos passar para o próximo. Francisco Mateus. Francisco Mateus. Francisco Mateus. Ele está aqui, professor. Cadê o Francisco Mateus? Francisco, pode começar a sua apresentação. Francisco Mateus, pode iniciar a sua apresentação. Se você tiver seu trabalho aí, pode apresentar por você e a gente acompanha. Como eu não tenho seu trabalho aqui, não tenho como fazer. Francisco? Estou baixando aqui o trabalho da Thaís, enquanto o Francisco não entra. Francisco, você pode nos responder? Jogo, Campo Minado, PPS. Labirinto, pista de Vinícius Rodrigues. O que é isso aqui, hein? Jogo 15, Vinícius, jogo Memória Vinícius, jogo Campo Minado. Quem foi que enviou isso para mim? Nem sei. Francisco, Eu acho que quem aí foi o Vinícius, professor. O Francisco não vai responder. Alô, olha aí o que está acontecendo. Vou passar para outra pessoa. O Vinícius está aí mesmo, você tem certeza? Tem, ele respondeu aqui. Francisco Mateus está presente, mas não falou mais nada.
Francisco, você pode apresentar seu trabalho agora, por favor, meu filho? Pode começar, cara, por causa do tempo. Se você não fez o trabalho, então eu já vou passando. Só me responda rapidamente, abra o áudio, por favor, ou responda no chat. Fez o trabalho, Matheus? Francisco Matheus? Pois que deu o seu trabalho? Pode apresentar, por favor. Estou sem fone? Ah, Tem ele me web? mandou mensagem aqui no WhatsApp. Ele disse, pediu para lhe notificar. Ele está presente, mas está sem fone. Então, tudo bem. Então vamos passar. Tudo bem, depois, sem problemas. Matheus, seja mais rápido em responder isso, para a gente não perder muito tempo, meu querido amigo. Então, o próximo, Jarderson, por favor. Jarderson Barbosa Maia. Por gentileza, senhor Jarderson. Está aí? Jarderson Barbosa Maia. Jarderson. 1, 2, 3, 4. Jaderson não está aqui não, professor, eu acho. Faltando, eu acho que o Jarderson vai acabar sendo reprovado dessa disciplina. Essa falta dele aí de... Tudo bem. Próximo, não tem problema. João Victor, para a gente não perder tempo. João Victor, por favor, está aí. João Vitor Bandeira está aqui. Estou aqui, professor. Victor, vamos começar a tua apresentação. Aí, no caso, a apresentação, se eu estar com o meu trabalho aí, eu posso apresentar aqui. Deixa eu ver, tu mandou? Foi, Gil? É porque o senhor está apresentando tela, né? Se puder. Vai entender teu Eu trabalho. mandei por e-mail, mas qualquer coisa, Não. se o senhor liberar a apresentação, eu posso Pode apresentar aí. do meu aqui. Pode apresentar aí, meu filho. Não tem problema não. Fica de boa, porque eu não recebi no meu WhatsApp. Se eu tivesse no WhatsApp, eu abri agora, entendeu? Não, tranquilo. É porque é justamente isso aí, como o senhor está apresentando, eu não sei como é que eu faço para apresentar. Só se o senhor liberar aí, né, não? Manda pelo... Não, você pode apresentar também aí no Google Meet. João Vai lá Vitor, no colocar a menu. tua tela para apresentar, do professor sai. Exatamente, aí a minha Aí, sai. aí qual é a opção que eu faço? Você vai lá Porque Tem tem que aqui- apresentar a tela. Você pode colocar apresentar a tela, que é mais específico, ou então... Pronto, eu botei apresentar e tem tela inteira. Vai essa na tela inteira, aqui, né? clica nela. Aí clica na tela inteira. Estou compartilhando, vê se aparece Pronto, para já você. está aparecendo aqui. Ou não, Perfeito. ou é o professor Marcos ainda, não sei. Não, eu acho que sou eu. Já tem que Pronto, só um momento. permitir, tem que permitir. Vai lá em cima. Apareceu? Você vai. Eu compartilhei Ó, já. Tá vindo. Pronto, tá dando certo. Agora Tá vai, bem. agora vai. Vai entrar, entrou. Pronto. Depois da apresentação dessa do Antônio, eu fico até constrangido, mas Então não vamos lá. apresente não. Então Vou abrir o primeiro slide. Então não apresente não. É melhor não apresentar. Apresento, tô brincando, apresento. Tô brincando, É vai lá. isso. Vamos começar aqui. Vamos Tô lá. abrindo vamos aqui lá. o slide do... Pessoal, isso não tem nada a ver essas coisas. Cada um tem a sua forma de trabalhar seu raciocínio e seu conhecimento. Fique de boa isso aí, não tem essa não. Aqui ninguém é melhor que Tranquilo. Tá abrindo aí o slide? Eu tô abrindo, selecionei aqui, tá abrindo o PowerPoint. Enquanto eu queria que os outros, quando for os meus alunos, que já deixem as coisas preparadas, para a gente não, tá? Aqueles que vão apresentar posteriormente, depois do João, para a gente não perder tempo. Na sequência Tá vai ter o Josiberto, Juliana, Lucas Moura, Matheus, já fiquem preparados aí, viu, menino? Pronto, já deu certo. Abriu. Vamos lá. O computador tá um pouquinho lento, tem que dar uma limpada nele depois, mas tá abrindo aqui. Não, tá de boa, tá tranquilo. Maximiza aí a tua tela, e isso, dá um F5 aí. Pronto, viu? Cuidado com tuas fotos peladas, viu, João Victor? É isso. Tá certo. Pronto. Começando aqui, o primeiro jogo que eu fiz, eu chamei de Quiz Descubra, certo? Aí, autoria minha. Opa, saiu aqui um pouquinho.
Aí, no caso, o jogo foi desenvolvido por mim, né, acadêmico de Educação Física, João Vitor da Costa Bandeira, no 8º semestre. O intuito do jogo é trabalhar e aprimorar o conhecimento das crianças acerca de diversos tópicos da vida curricular, que seriam coisas que eles vão aprender na escola, e extracurriculares, que são coisas que, fora a escola, o contexto escolar, no contexto familiar, social, elas vão ter contato com isso. Aí Depois as corrija a regras. palavra extracurricular, viu? Isso, tá certo, eu escrevi errado aqui, digitei errado, depois eu Mas corri. é só porque eu tô vendo, só para você depois corrigir, meu filho. Tranquilo, show de bola. Então, pronto, a primeira regra consistirá de perguntas acerca de diversos tópicos, como eu expliquei, onde as crianças clicarão nas respostas corretas, equivalentes às perguntas. Então, a resposta dela que vai guiar o andamento do jogo. Aí, conforme for acertando, as próximas perguntas serão apresentadas. No caso, quando ela clicar na resposta correta, vai passar para a próxima, e caso ela não clique, vai continuar na mesma página. Então, a criança vai ter uma noção de que se ela está acertando ou não, para progredir no jogo. O objetivo é chegar até a pergunta final, aprimorando e adquirindo conhecimento a respeito das temáticas apresentadas. E vai ser apresentado mais na frente, nos slides das perguntas. Aí, a faixa etária eu coloquei crianças de 2 a 4 anos, mais ou menos, que, né, provavelmente vão precisar de um apoio, vai ter que ter um mediador para poder conduzir isso, mas o ideal é que, pelo menos nesse ponto das respostas, a criança que opte, ou que se tiver uma noção maior como as crianças de hoje em dia têm, ela mesma vai lá e clique na resposta para poder ir prosseguindo. E colocar em modo tela cheia para poder jogar, para poder o slide obedecer os cliques. Aí, no caso, a pergunta 1 seria a questão da pergunta de qual figura é um quadrado, né? No caso, para criança de 2 anos, é extremamente importante essa questão de figuras, apesar de parecer um pouco besta, mas para essas crianças, com certeza, vai gerar um aprendizado acerca disso quando ela for ver na vida escolar dela. Aí, no caso aqui, eu vou clicar no triângulo, não vai mudar, porque através da aula do Aldemar a gente aprende a fazer aquele hiperlink, e aí eu linkei com esse mesmo slide para ele não mudar, e no caso do quadrado eu cliquei, conseguiu, passou de fase, passou da pergunta, e aí passou para a pergunta 2. E aí o jogo vai seguindo essa dinâmica. Aí aqui já é um avião, vai clicar no helicóptero, não vai aparecer, o avião vai passar para outra. E aí sucessivamente, bicicleta, barquinho e o sinal. Aí no caso uma parabenização para a criança, no caso dela vencendo o jogo. Nessa questão desse jogo, apesar de ser pouco, serem poucas perguntas, mas não coloquei não fadigar muito, e ela tem um tempo razoável para responder e conduzir o jogo. Então, basicamente, esse foi o primeiro. Eu vou fechar aqui para poder abrir os outros. Perfeito, maravilha. Ok, entendi. Vou abrir o segundo aqui. Rapaz, eu vou ter na minha próxima disciplina tanto jogo legal para apresentar para os seus colegas lá no IES. Show de bola. Experimentar. O mais importante é experimentar. Com certeza. Aí o segundo, trabalhando também dessa parte da cognição, eu gosto muito dessa parte de quiz e trabalhar essa questão com crianças. Então eu fui numa mesma ideia, mas trabalhando outra temática, que a criança vai ter que descobrir qual figura irá completar a sequência lógica apresentada. Eu vou apresentar uma sequência lógica, e aí a criança vai ter que clicar em uma das opções que vai completar aquela sequência, trabalhando naquela questão da memorização também, essas questões de sequências e tal. A faixa etária é um pouco parecida, eu acrescentei um pouco, um ano a mais, coloquei de 2 a 5, e o objetivo do jogo é a criança ir acertando as sequências até completar o jogo. Aí, no caso, eu resumi um pouco os slides com o jogo, porque o intuito desse jogo é só mais uma apresentação, e aí, quando for uma publicação, alguma coisa assim, aí pode até ser incrementado mais figuras. Mas, em termos de apresentação, eu resumi um pouco. Aí, no caso aqui, eu apresentei a primeira sequência, com 4 quadradinhos verdes, e a interrogação que gera a dúvida em qual será o próximo da sequência. E aí eu coloquei 3 opções, no mesmo sentido, hiperlinkado, onde a criança vai clicar na certa para poder passar. Aí eu clico na estrela, não vai passar, nem no círculo. Quando for no quadrado,
que ele acertou. E aqui embaixo tem aquela setinha para poder clicar e passar para a próxima pergunta. Ok. Deixa eu só ocultar aqui que tá. Ainda está compartilhando Tá. tela? Tá Ou saiu? compartilhando, tá direitinho. Tá, né? Show. Tá certo. Aí na próxima eu coloquei aqui umas figuras do próprio PowerPoint aqui, que tem essas figurinhas para a gente colocar, anexar. Aí eu coloquei a sequenciazinha dos relógios, é no mesmo sentido, onde a criança vai ter que clicar na sequência correta para poder passar para outra. Aí, mesma dinâmica, retângulo, acertou, passou para o outro, a seta, e finalizando com a carinha, né, o roxinho vencendo o jogo. Também bem básico, com forma de apresentação, mas é um jogo que vai ser totalmente incrementado para ser mais longo. Eu vou fechar aqui para abrir o terceiro. Aí esse aqui é o Colors, que eu batizei de Colors, que vai ser um jogo com o intuito de trabalhar de forma lúdica, com a ajuda de responsáveis, se necessário, devido à faixa etária. Em alguns casos vai ser preciso e outros não. E o conhecimento vai ser trabalhado o conhecimento das crianças a respeito das cores, em princípio o inglês, mas também de certa forma o português, para crianças mais novas. O jogo será baseado nas cores, onde o jogador será perguntado qual a cor em português é representada em inglês. Eu vou fazer uma pergunta e aí a resposta vai ter as opções com a figura na cor tal e o nome embaixo em inglês. Então ela vai ter que clicar para poder responder. Aí seria mais ou menos assim. Como se diz vermelho em inglês, clique na resposta correta. Aí a criança vai ter 3 opções de cores aqui para escolher e ela vai ter que clicar na cor correta para poder seguir para outra pergunta. E aí aqui no caso ela vai tanto saber o vermelho, a cor do vermelho, como a representação dela na língua estrangeira, trabalhando essa questão do bilíngue. Aí no caso aqui eu só mudei a sequência, né, a ordem e a cor. Aí clica no yellow, aquela mesma questão do hiperlink, vai passando, agora o azul, e aí eu trabalhei nas outras questões com outras cores, para poder diversificar também. Não trabalhei com tantas cores, mas deixei numa margem de 6 cores, para que são as cores mais básicas, para as crianças irem pegando. Aí seguindo, o preto, black, e a última seria o verde, o green. Aí eu tenho o bolo aí representando o arco-íris com as cores, para parabenizar as crianças, mais ou menos nessa lógica também. Aí eu vou abrir o campo minado agora, saindo um pouco desse viés do quiz. Aí esse é um pouquinho mais simples, né? Mais um caráter bem recreacional mesmo e de memorização, porque o jogo vai ter, em regra, né? As regras dele, em resumo, vai ter um campo pequeno, um campo minado, com 4 bombas embutidas dentro desse campo minado. Então as crianças vão ter que clicar em algum quadradinho do campo e arrastar para fora desse campo para ver se tem uma bomba ou não dentro. E o objetivo final é que restem quatro quadradinhos, que vão ser justamente os quadrados que vão conter as bombas embutidas. Então, se ela chegar a clicar num, arrastar e tiver uma bomba embaixo, então ela perde. Ela tem que começar tudo de novo. E aí, ela tem que trabalhar essa questão, memorizar onde é que essa bomba está, para ela não clicar numa próxima vez que for tentar. Aí eu vou começar a jogar aqui um pouquinho. Só que esse eu não me atentei um pouco com esse detalhe, mas ele não dá para jogar em tela cheia, porque se eu for clicar, ele vai acabar mudando de slide, né? Mas dá para jogar em tela reduzida. Eu vou puxando aqui, ó, cliquei, não tinha bomba. Aí eu posso deixar fora. Aí eu vou tentar aqui arrastar um do meio. Tá livre. Puxei aqui, tá livre. Puxei aqui livre. Aí esse aqui, como tá mais fácil,
Pronto, puxei, acabou a bomba. Aliás, apareceu a bomba. Aí eu posso deixar na mesma posição. Se eu for um mediador, eu posso alterar as posições, colocar essa bomba aqui, e aí trazer um quadrado para cá e fazer com que a criança inicie novamente o jogo. Mas se eu quiser trabalhar essa questão da memorização, é bom que eu deixe no mesmo canto, para que ela trabalhe isso e memorize até no final ela só restar 4 quadrados aqui, nesse campo. Agora eu vou para o último. O último eu batizei de Animals, trazendo um pouco o inglês, mas não vai ter nada de inglês trabalhado nele. Mais um nomezinho mais de merchandising mesmo. Tem que vender o brinquedo, vender o produto. Do jogo trabalhar também de forma lúdica, o conhecimento das crianças. Tem que vender o peixe, né? Aí, mais ou menos, a faixa etária parecida com os outros, 2 a 5 anos, e trabalhando no conhecimento das crianças acerca dos animais. Aí, em regra, resumindo, vão ser apresentadas algumas características dos animais e tal. Aí, vão ter algumas opções lá, figurinhas com os animais, voltando para aquela ideia do hiperlink. E aí, a criança vai ter que ler aquelas características e identificar de qual animal está sendo tratado. Aí, por exemplo, a primeira pergunta: sou considerado o rei da selva. Já protagonizei vários filmes, questão do Rei Leão e tal, e outros filmes que envolvam leão. Aí eu coloquei um leão, um elefante e um passarinho. Aí também aquela ideia do hiperlink, que ele vai clicar no leão e vai passar para a próxima característica. Seria eu vivo livre, posso voar para onde eu quiser. Aí já seria a ideia da borboleta. Né? Clicou, passou para o outro, vive na... Não. Aí o outro seria vive na água, né? Então seria o peixe. Aí eu ando bem devagarinho, mas aqui eu também tenho que corrigir, que eu acabei colocando nada, mas é nado muito rápido e atravesso oceanos. Aí aqui a raposa, o cachorro, seria a tartaruga. E a última seria que é considerado o melhor amigo do homem. E aqui no caso seria o cachorro. Poderia ser o gato também, mas ao pé da letra é o cachorro. O gato também, exatamente. Eu vou tirar o gato daí, é o cachorro. Pois é, essa aqui vai dar uma confusão, porque se alguém gostar mais de gato... Cria cobra, cria porco, cria um monte de coisa, hamster. Eu tenho que botar uns animais mais silvestres aqui, que é para tirar um pouco isso aqui, que eu botei 3 animais que são domésticos, né? Praticamente, o cachorro, o gato e o ratinho. Bota aí um elefante. Botar um elefante e algum outro animal mais exótico aí, para dar certo. Aí depois faça essas correções, vamos fazer essas pequenas correções, acho que seria legal. Sim, vou fazer, aí vou incrementar algumas coisas também, porque como eu disse para o senhor, como foi para apresentar, então eu resumi para poder explicar direitinho, mas na hora de enviar eu posso fazer alterações, acrescentar mais indagações. E aí, no mais, é isso. Meus 5 jogos. Parabéns, João Vitor. Parabéns, meu filho. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Valeu. Josiberto? Oi, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Posso ligar minha câmera? Pode. Homem não. bonito tem que ser visto. Homem bonito tem que ser visto. Estão me vendo aí? Eu estou vendo direitinho. Pronto. Eu acho que infelizmente a gente está vendo. Rapaz. Torcedor tricolor aí, o Josiberto aí, tricolor de aço. Depois que ele botou um rabinho de cavalo, o cara tá se achando. Boa tarde a todos. Grande João. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Vou começar aqui minha apresentação. Primeiro, boa tarde novamente. Queria primeiro, assim, falar um pouquinho dos meus produtos lúdicos, que eu tentei fazer eles da forma mais simples possível. Porque como eu já atuo nas escolas, eu sei das dificuldades dos professores, com material, com recurso. Então, quanto mais simples for de confeccionar esses produtos lúdicos para suas turmas, eu acho que melhor, né? Então, meus jogos são bem simples, mas tem uma ideia
acredito que bem interessante. Vou começar aqui pelo primeiro jogo, que é o jogo da memória, parte do corpo humano. Vocês estão conseguindo visualizar? Eu aproximo. Aqui, ó. Aqui é o jogo da memória, baseado no convencional, porém, traz parte do corpo humano. Acho muito interessante, deixa eu só ver aqui as mensagens que chegam. Pronto, perfeito. Baseado no jogo da memória convencional, porém, traz parte do corpo humano. Então, acredito que para a educação infantil é muito interessante, né? Conhecimento sobre o corpo, memorização, é muito interessante. A forma de confecção, ela foi bem simples. Eu fiz as artes no computador, imprimi num papel 60 quilos e colei um EVA atrás, verde, padrão, né? Para caracterizar um jogo da memória. Então, a mesma forma de jogar do jogo da memória convencional. Ele pode ser jogado de forma individual, competitiva e cooperativa, né? O objetivo da equipe é achar todos os pares, por exemplo. Então, é isso. Vamos lá para o nosso segundo jogo. O meu segundo jogo é o jogo das prendas. Como é que funciona o jogo das prendas? Eu tenho cartinhas. Só para dizer que o Josiberto fez um vídeo, porque está até aqui aberto, eu abri, vai ser postado depois lá no canal. Então tem um vídeo que ele construiu com todas as estratégias do jogo dele. Apresentando, ele é o ator principal, ele que executa as ações, ele é o cineasta, faz a narrativa, então ele faz tudo, viu? 3 em 1, 10 em 1. Perfeito. Pronto. Jogo das prendas. O jogo das prendas, ele trabalha conhecimentos gerais da educação física. As perguntas são voltadas para conhecimentos da educação física, seja conhecimento sobre o corpo, conhecimento sobre a anatomia, conhecimentos gerais, conhecimento sobre os esportes. E ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho um grupo de perguntas e um grupo de prendas. Tal qual o Verdade ou Desafio, né, aquele jogo. Eu vou fazer a pergunta para os participantes, seja ele 1, 2 ou inúmeros, e o participante da vez vai dizer, antes de eu dar as opções, ele vai me dizer se quer responder, valendo 8 pontos, ou quer pagar a prenda valendo os mesmos pontos. Se ele responder certo, ele ganha os pontos. Se ele ver a prenda e fizer, ele ganha os mesmos pontos. E se ele responder errado ou não quiser cumprir a prenda, ele zera, certo? Por exemplo, vou fazer aqui uma pergunta para vocês podem me responder no chat. Deixa eu ver aqui uma perguntinha bem, bem simples. Vamos lá. Deixa eu ver. Diminuição, falta ou ausência de atividade física é: opção A, atletismo, opção B, sedentarismo, opção C, esportivo ou opção C, obesidade. Essas são as opções. Essa, como ela é bem simples, bem fácil, ela vale só 5 pontos. Elas vão de 5 a 10 pontos, certo? E aí, a estratégia vai do mediador, do professor ou do agente lúdico. Ele vai dizer se a atividade ela vai ser competitiva, ela vai ser, por exemplo, ela pode ser cooperativa. Eu quero que vocês acumulem, eu preciso, ou eu determino, ou eu dou como meta para vocês, que vocês acumulem 100 pontos. Então, como vocês vão acumular esses 100 pontos? Somando 8 pontos, mais 5, mais 3, aí paga uma prenda, e dessa forma vai acumulando. Ou pode ser competitivo, né? O integrante que fizer mais pontos ganha. Beleza? Vamos lá para o meu próximo produto lúdico. Meu próximo produto lúdico é o Quem Sou Eu? Que é também um jogo de cartas, né? Também é um card games. E ele é um jogo muito interessante porque ele vem... E aí, na confecção do jogo, a gente tem que ter bem claro isso, né? Que você vai dando dicas, porém, as primeiras dicas elas têm que ser mais expandidas, mais amplas, mais genéricas, mais abertas, né? Para não dar logo a resposta, porque ela vale mais pontos. Por exemplo, vou fazer com vocês aqui. Vocês podem até tentar responder. Eu vou dar, assim, 10 segundinhos. Esse aqui, ó, valendo 10 pontos. Sou alemão. Podem falar aí no chat. Sou alemão. Lex Luthor. Túlio Band.
Ei, esqueceram de botar o Alexandre aí, além do Túlio. Ei, pessoal, tá sendo gravado, viu? Tá sendo gravado. Oh, foi Qualquer coisa eu colocado no faço só a chat, hein? edição, professor. Corta essa parte e a gente compartilha nos grupos do WhatsApp. Tá legal, tá legal. Lembrando que não foi o mediador do jogo, hein? Foi no chat. Valendo 9 pontos. Valendo 9 pontos. Na minha carreira, normalmente vesti vermelho. Alguém? Opa! É o Lula. Acertaram ali, hein? Kaique acertou. Schumacher. Michael Schumacher, muito bom. Com S, tem Schumacher. Importante que é Chapolin Colorado. Também era uma boa. Também, Mas você viu que a última era só o piloto, né? Que já é bem específica. Vermelho, piloto, alemão, ia ficar bem fácil, certo? Então, essa é a sistemática do jogo. Também pode ser feita de forma competitiva, por grupos, por indivíduos. Pode ser feito de forma cooperativa, todos com o objetivo de acumular um certo número de pontos. Então, tem diversas formas. Eu acho interessante que a gente tem que produzir produtos lúdicos que tragam diversas possibilidades, né, de sistemática do jogo. Pode ser jogo competitivo, pode ser jogo cooperativo, pode ser sempre cooperativo, né, com equipes, cooperação dentro das equipes. Então, é isso. Vamos lá para... Posso passar para o próximo? Pode, beleza, tá ótimo. Esse aqui eu tenho um carinho especial, porque faz parte da minha vida. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ele é um jogo de tabuleiro que do Card Game Together eu adaptei esse jogo de tabuleiro. O professor lembra como foi o meu Card Game Together, que é o seguinte, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que é o jogo da vida do professor de educação física, problemas e soluções na vida. Alguns jogos ainda não compartilhamos. Vamos compartilhar a partir de agora com o Honório. O Honório vai começar a postar o material de vocês todos. Perfeito. Pronto, no meu card game tinha problemas e soluções relacionados à vida do professor de educação física. E aí eu só fiz transformar para um jogo de tabuleiro, o jogo da vida do professor de educação física. Tal qual o jogo da vida. E coube no tabuleiro, porque é muito problema, viu? A vida cada aí essa forminha, cada. Olha, eu tive que fazer um filtro, viu? Eu tive que fazer um filtro grande, porque era muita possibilidade. E assim, esse aqui, ó, você faz as casinhas tal qual o jogo da vida convencional, e aí você pode usar tampinhas, ó, que é uma tampinha de Coca-Cola, aqui é uma tampinha de rum que eu achei por aí. E outro detalhe interessante, eu queria trabalhar aqui uma valência chamada coordenação motora fina. Então, ao invés de fazer um dado e ser na sorte, quantas casas eu vou andar, eu peguei, fiz um dado, desmanchei o dado aqui no meio, e aí, com um feijão, de uma certa distância, aí você vai de níveis motores da turma. Se for turma de infantil, você bota mais pertinho para ele acertar. Se for turmas mais avançadas, de longe. Aí você vai ver dentro do jogo, e aí também já trabalha capacidades cognitivas, né, de estratégia. Para começar o jogo, qual seria a casa melhor a melhor casa que eu tinha que chegar, né? Um exemplo. Eu acho que essa aqui, ó, que é a quarta casa. Você foi aprovado em um concurso público. Pule 4 casas. Olha como é interessante essa. Não é show? Então, eu tenho que tentar acertar no 4. E eu jogo, ó, ela grudou no meu dedo e foi longe. Mas se ela cair no 4, eu vou para cá. Se ela cair no 2, eu posso cair num problema, que é o desvalorização do professor. Esse desvalorização do professor, você volta 2 casas. Se você chegar no concurso público, você pula 4. Olha como é tão interessante. Eu acho que é um dos profissionalmente, a aprovação do professor no concurso público, ele é uma etapa importantíssima. Então, pulando 4, ele chega em outra casa que avança. Então, fui pensando aí nesses problemas mais simples, volta só uma casa. Problemas mais complexos, volta 3 casas. Soluções ou pontos positivos mais importantes na sua vida, você pula mais casas. Aqui no meio do jogo, tem um que eu acho interessantíssimo. Você foi demitido, volte ao início. Né? Então, você volta o jogo todo.
Então é isso, a gente vai trabalhando essas estratégias, e esse jogo também, eu botei 2 tampinhas, você pode fazer com mais participantes, 2, 3, 4, 10, você pode E aqui esse colocar... jogo tem a mecânica que no vídeo que ele fala, que ele vai apresentar no videozinho que vai estar ser postado, é um jogo que tem um peteleco. Ele joga um material dentro do tabuleiro e onde vai determinar a ação e a mecânica do jogo, né? Então, que tem jogos com essa natureza. Já tem board games, né? Que é o peteleco. Tem um jogo acho que foi produzido, não sei se é americano ou se é alemão, que é um jogo que você joga a peça para cair no tabuleiro onde para a peça, o elementozinho determina uma ação no tabuleiro. É um pouco da mecânica que, no caso, o Josiberto está usando no tabuleiro dele. Lógico, é um protótipo, é um tabuleiro protótipo com... Enfim. Isso, perfeito. A gente pode avançar dessa ideia, né? Essa ideia aqui ela é um protótipo, mas ela pode ser adaptada para outras situações, outras profissões, outros contextos, mas eu achei muito interessante. Esse aqui é meu xodó, porque já é o segundo jogo que eu faço com essa problemática, porque a gente que já trabalhou em escola pública sabe como é mais ou menos os problemas principais do professor nesse contexto, né? Então é isso, falta só um jogo. Esse jogo foi o mais simples de fazer, né? Muito simples, porém eu acho um jogo interessantíssimo também. É o seguinte, e esse eu me baseei num dos jogos da professora, desculpa, me fugiu o nome dela, da professora que apresentou lá. Professora Charlene, perfeito. Pronto. O nome do jogo é Jogo da VR, Velocidade de Reação. Aqui eu tenho 4 papéis, um direita, um frente, um costas, vai para trás, e um esquerda, vai para a esquerda. Acho que eu fiquei errado. Direita, pronto. Esse jogo ele tem gradações, né? Olha como é simples. Eu podia ter feito com caneta, isso aqui no papel, e colocado no papelão, certo? Aí você joga o da frente na frente, costas, esquerda e direita, e a partir daí você vai dando comandos. Esquerda. Fez o esquerda, o aluno tem que ir lá, tocar na plaquinha e voltar. Aí, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, volta para o centro, vai para a direita. Vai aumentando o número de repetições. Quer aumentar a complexidade do exercício, da atividade? Troca, mistura tudo. O direita vai para frente, o frente vai para a direita, o esquerda vai para as costas e o costa vai para a esquerda. Olha a confusão mental. Ele tem que tocar no nome direita, não é ir para a direita. Então, eu vou dizer direita. Ele vai pensar, eu vou para a direita? Não. Mas a velocidade de reação e a tomada de decisão dele, lateralidade, conhecimentos, noções de espaço, vai fazer com que ele tenha que ir para frente. Direita, esquerda. Olha isso, direita, esquerda, mas a esquerda está atrás. E a direita está à frente. Então, eu tenho que ir para frente e para trás. E aí você vai aumentando o número. E é um jogo muito interessante para você fazer de forma competitiva, de forma cooperativa, semi-cooperativa, separa equipes. A equipe que tiver um integrante que foi mais longe vence. E aí bota torcida, faz aquele jogo, faz aquele esquema bem legal. Jogo, Josiberto, você pode ter uma pegada bem legal se você levar esse jogo numa perspectiva de uma área maior, um território maior de uso, dentro de uma quadra poliesportiva, você pode botar essa imagem em determinadas posições. Lógico, você tem um nome, mas você pode determinar que as cores. A cor vermelha representa a direita, a cor, se você não quiser escrever, você pode dar outros códigos, né? E aí você bota um grupo de participantes, 10 alunos no centro da quadra, e pode estabelecer os comandos, que pode sair através de um data show, de uma imagem, aleatoriamente, uma coisa já híbrida, um jogo híbrido, ou pode um comando de voz, você pode dizer direita, aí todo mundo tem que correr para lá, o grupo inteiro, pode ser de mão dada, pode não ser de mão dada, você cria uma outra estratégia, que pode ser no nível individual, você trabalhar as habilidades individuais de cada aluno, até para testar a habilidade dele, avaliar o aluno em algumas noções básicas motrizes, né? Enfim, algumas valências, algumas competências bem legais. Ou você pode fazer um jogo simplesmente, você pode trabalhar com adultos, você pode trabalhar até com terceira idade, né? Essa noção da terceira idade e noção espacial, aí com a outra pegada, você pode caminhar até o espaço onde está a imagem que corresponde ao comando oral, né? Enfim, é uma variedade enorme de possibilidades. É um jogo que tem uma
uma rejogabilidade incrível. O que é rejogabilidade? Que nunca pode ser a mesma coisa. Você pode ter uma variação enorme aí de possibilidades. Perfeito. E, assim, já pegando a tomada geral, né? Nessa atividade, nós estamos constatando aqui que o universo aí da ludicidade para trabalhar valências físicas, habilidades motoras é infinito. Então, não tem aquela de, não sei como ensinar a partir do jogo, da brincadeira, do brinquedo, do lúdico. Aí, ó, diversas possibilidades brilhantes dos colegas também. Então, é isso. São essas as minhas propostas. E queria também agradecer ao senhor pelas sugestões lá do vídeo, fez o vídeo ficar bem melhor. Ficou bom. Eu vi aqui, ficou muito bom. Ficou completa, deu um upgrade legal no vídeo. Meu Deus, com certeza. Pois muito obrigado, pessoal, pela Valeu, força aí. Abraço. Valeu, meu filho. Obrigado. Perfeito. A Juliana Marques, tá aí, Juju? Juliana? A Juliana Marques está aí, pessoal? Tá, Ademar? Juliana Marques? Deixa eu ver aqui. Ah, Barros, não, professor? Eu pensei que ela estava. A Juliana está aí. Não, então aconteceu alguma coisa, enfim, mas eu não vi a Juliana Barros está aqui. Não, a Juliana Marques de Abreu. Da minha turma. Então, vamos lá. Lucas Moura. Lucas? Ô, professor. Boa tarde. Okay. Boa tarde, galera. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tá, beleza. Nós vamos parar depois do Lucas. Vamos parar. O último a apresentar será o Matheus, tá legal? Vamos parar no Matheus por hoje. Vamos lá. Beleza. Galera, eu vou apresentar aqui minha tela, que basicamente eu fiz um vídeo também dessa apresentação, o estilo que eu fiz no jogo do card game. E a proposta é bem parecida. A diferença é que aqui vocês não vão ver meu vídeo no cantinho explicando. Quem vai explicar seria eu mesmo, né? Então, só coloca aqui para apresentar. Espero que o computador ajude. O bichinho tá penando, tá sofrendo aí com as demandas de vídeo que ele tá fazendo. Acho que eu vou ter que enxertar um SSD nele. Se alguém tiver um SSD ou uma memória RAM sobrando aí e quiser fazer essa doação, eu tô aceitando, tá bom? Vocês estão vendo aí minha tela? Beleza, estamos vendo. Pronto, vou dar início aqui, vai ser bem breve. A exemplo do Josiberto, eu escolhi também atividades que são simples, né? Eu também trabalho com a escola, com alguns alunos, e aí a gente foi vendo algumas questões de necessidade, materiais que eles têm em casa ou não. Então aqui a maioria acho que todos são bem acessíveis, dá para fazer todo mundo em casa, ou então na escola, se o professor quiser utilizar esse material. Enfim, são algumas propostas que eu trouxe aqui para vocês. São 5 jogos, né? Tem o jogo da velha esportivo, o dado de leitura, a corrida matemática, o jogo dos botões e o viajando pelo mundo, né? Com exceção do dado de leitura, todos são atividades que eu já utilizo nas minhas aulas, e alguns são inspirados também naquilo que a gente foi aprendendo ao longo da disciplina, do estágio, também aquilo que eu fui aprendendo ao decorrer da graduação. Bom, primeiro a corrida matemática, que basicamente a gente trabalha a resistência cardiorrespiratória, o raciocínio e a inteligência visual espacial, né? As crianças vão confeccionar, ou então um adulto mesmo vai fazer algumas formas geométricas em uma folha A4, também não tem uma forma específica, e vai recortar algumas formas geométricas, losango, trapézio, triângulo, quadrado, enfim. E dentro de cada forma geométrica, ele vai colocar uma operação matemática. E o que acontece? Ele vai virar tipo um quebra-cabeça, né? Porque vai estar todas as formas cortadas, então vai fazer o seguinte: o aluno vai estar no ponto inicial, escolhendo, retirando, pode retirar de uma caixinha, retirar de uma mochila, de qualquer lugar, ou então virar a forma geométrica para poder ver qual é a operação matemática, e lá no final ele vai correr, depois que resolver a questão matemática, né? Só pode sair correndo depois que resolver a operação matemática, ele corre para tentar montar esse quebra-cabeça no ponto final, né? Eu coloquei aqui uma distância de 5 metros, isso se a gente for trabalhar em casa. Se for trabalhar na escola, pode aumentar para 10, 15 metros, depende
da distância. Então, a gente pode fazer isso individualmente, pode fazer em grupo, e aí quem terminar primeiro ganha, enfim. Então, a gente trabalha muito essa questão do raciocínio, também para eles trabalharem a questão multidisciplinar, aprender algumas operações matemáticas, aí fica a sugestão. Ou coloca-se operações matemáticas que o aluno tem dificuldade, ou coloca operações matemáticas que ele já sabe e ele vai revisar com atividade física. Então, fica a critério do professor querer utilizar uma das duas formas, né? Próximo é o dado de leitura. É como se fosse uma espécie de bingo, né? A gente vai fazer um tabuleiro com todas as palavras, e aí a gente vai confeccionar dados com imagens. Pode ser 2 dados, 3 dados, enfim. Quanto mais imagens, mais palavras. Então, cada imagem representa uma palavra, e aí o que acontece? Ele vai ter esse quadro com todas as palavras, vai jogar um dado ou 2 dados ao mesmo tempo, e a imagem que cai na face de cima, né, do dado, a criança vai ter que ir lá e marcar no bingo, né? Marcar lá naquela folha a palavra correspondente àquela imagem. Então, a gente pode trabalhar nisso para aprimorar a leitura, a dinâmica do aluno, se ele tem aquela dificuldade para ler de forma mais rápida, né? A gente sabe que existe um teste, né, para saber se a pessoa tem uma boa aptidão para leitura, que é ler 60 palavras em 60 segundos. Então, se a gente conseguir desenvolver isso e aprimorar isso para a criança, já vai dar um grande salto e também de uma forma divertida, né, que ele vai poder estar se divertindo e jogando, pode ser individual, pode ser com duplas, enfim, para gerar competição, fica a critério do mediador e do professor. Isso Terceira atividade. Oi? Isso é legal porque é um jogo de rolagem de dados, né? O dado é um jogo de sorte, continua sendo igual ao bingo, que é um jogo de sorte, mas você rola o dado e o dado determina a imagem que vai aparecer e a imagem que está correspondente na folha do jogador, né? Para ele marcar se tem ou se não tem. É legal essa ideia da rolagem de dados. E a gente pode fazer que nem o nosso colega bilíngue aqui, colocar palavras em inglês, né, a imagem, né, para o aluno responder. Você pode usar vários conteúdos, né? Se o dado for um dado de acrílico... Biomas, né, como teve aqui, né? O próprio bioma, né? Corpo humano, você pode usar números, geografia, história. Aí você pode adesivar o dado, mudando a face do dado, né, com um conjunto imenso de conteúdos, né, que você pode trabalhar até uma pegada transdisciplinar, interdisciplinar. Você pode fazer macrodados, né, dados gigantes, de repente ter um bingo coletivo, né, onde fez uma folha para todos os jogadores, e as crianças arremessam o dado, e pode ser um dado de feltro, né, que também vai tirando aquele que prega e cola, né? Enfim, o material utilizado pode ser dos mais variados possíveis, né? Bem legal. Pronto, e aí, só o fato de ter essas apresentações anteriores a mim, já surgiu várias ideias, né? Se eu tivesse visto antes, né? Já dava para ter colocado como variação no texto, enfim, várias outras realidades, assim. Enfim, aqui esse jogo da velha esportivo foi uma ideia que eu tive baseado naquilo que a gente estava tendo nas aulas, né, também. É algo muito simples, a gente forma um tabuleiro, jogo da velha com copos descartáveis, aí se você quiser que os copos fiquem mais firmes, você pode grudar os copos um no outro, pode colocar um peso dentro do copo, enfim. Mas qual é a ideia do jogo? Vão ser 2 jogadores, como o jogo da velha normal, assim, né? E aí eles vão dar uma certa distância dos copos. Aí, dependendo da idade, você coloca uma distância menor ou maior. E aí cada um vai receber bolinhas de papel ou de tênis de mesa e eles vão tentar jogar, arremessar essas bolinhas nessa determinada distância para entrar nos copos. Eu não sei se vocês estão vendo bem na imagem, mas aí a pessoa que estava com a bolinha de papel venceu quem estava com a bolinha de ping-pong. Então, formou-se a trinca, venceu a rodada. E aí você pode definir quantas rodadas você quiser. Pode ser melhor de 5, melhor de 7, melhor de 9, melhor de 3. Pode passar o dia jogando. Pode fazer, se você tiver bolinhas de ping-pong, pode fazer com a regra do kick, né? Tem que quicar na mesa ou no chão para poder entrar no copo. Enfim, a gente pode criar inúmeras outras regras para trabalhar também inteligência visual espacial, destreza manual, estratégia, né? Para poder tornar um jogo já conhecido, já difundido em todas as faixas etárias, mas de uma forma mais dinâmica, que trabalhe o movimento, enfim. A gente consegue desenvolver várias atividades em cima disso. Tem o jogo dos botões, que é muito parecido com o que a professora Charlene nos apresentou, e aí a gente faz o quê? A gente
confecciona esses botões, né? No caso, o que ela apresentou foi um jogo que era parecido com os botões, só que eram quadrados coloridos, né? Então era só quatro figuras, aqui são botões e são 6. Por que são 6? Porque a gente pode ter uma variação muito maior em outras atividades, como por exemplo, a gente pode colocar o aluno no centro dos botões, né? Você vai colocar no chão, aqui é só uma figura ilustrativa, certo? Para você fazer isso com seus alunos, então você dispõe esses botões no chão, e aí o aluno pode fazer um movimento de corrida estacionária ou outro movimento que você quiser, pode ser de agachamento, de salto, de o que você quiser. Ele está fazendo esse movimento. Ao escutar o comando ou do nome da cor, ou do nome da cor em português, ou do nome da cor em inglês, pode também utilizar os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, também os pontos colaterais, enfim. Ao escutar qualquer um desses comandos, o aluno tem lá que tocar no botão. Faz lá, toca o botão. A gente pode fazer isso com atletas de diversas modalidades para trabalhar agilidade, percepção, localização de objetos, enfim. A gama de trabalho dessa atividade é muito grande. Então, depende do professor, depende também do que ele quiser fazer, se ele quiser aumentar a distância, diminuir a distância, colocar em ordem aleatória, enfim. Mas a ideia desse jogo é isso. Ao escutar o comando, seja ele qual for, né, que a gente comentou aqui antes, o aluno tem que prontamente tocar nesse botão. E, por fim, é o Viajando pelo Mundo. Nesse tempo de pandemia, eu estava brincando com os meninos, né, porque a gente não podia sair de casa. E aí, disse, não, vamos fazer uma atividade que é Viajando pelo Mundo, né, mesmo dentro de casa, que aí o limite é a imaginação deles. E aí, eu estava olhando os conteúdos de geografia que eles estavam estudando e talvez pudesse agregar isso lá na escola, né, junto com as outras disciplinas. E aí, o que acontece? A gente vai trabalhar o equilíbrio e a interdisciplinariedade, né, trabalhando a geografia, no caso. E aí, o que acontece? A gente vai determinar 2 pontos, ponto A, ponto B, ponto inicial, ponto final da atividade. No ponto inicial, a gente vai colocar 5 países no chão, né, cada um é de um continente diferente, e no ponto final, a gente coloca os 5 continentes, né? Cada país corresponde a um continente. Então, o aluno vai fazer esse movimento de equilíbrio, pode ser em cima de uma corda, aí eu sugeri de ser aquele passo, né? Um atrás do outro, assim, grudado o pé, encostando um pé no outro, para não dar tanto espaço, para gerar mais equilíbrio. Pode utilizar, se a gente tiver esse material na escola. Agora eu esqueci o nome do banco, mas da ginástica. Alguém me ajuda aí? Eu acho que é banco sueco, é? É o sueco? Tô certo ou tô errado? Faz tempo. O banco sueco, pessoal? O banco sueco? Me ajudem aí, pessoal, se vocês estão lembrando. Banco da Escandinávia. É, isso aí. Enfim, a gente coloca esse banco e o aluno pode fazer esse movimento aí com o nome do país na mão e chegar ao final do local, ele coloca no país correspondente, se ele acertar todos, aí o professor pode dar um brinde, pode fazer alguma coisa ou não, enfim, tanto faz. Então, basicamente é isso. Eu coloquei no final os contatos, né? Coloquei o YouTube do programa Célula, e aí o que acontece? Se esse vídeo for publicado, alguma coisa assim do tipo, vai ter acesso às redes sociais para conhecer também o programa. Como vão ter os materiais dessa disciplina lá também, então todo mundo vai ter acesso a outras atividades, e se tiver professores, profissionais que trabalham nessa área, vão também poder pegar essas ideias, olhar esse vídeo, olhar as apresentações dos outros meninos, outros vídeos, tentar fazer novas atividades, criar novas atividades, enfim, acho que vale a proposta, assim, né, parabenizo os outros meninos que fizeram os outros trabalhos, acho que os outros também estão no mesmo nível, assim, e a gente consegue aprender muito juntos, assim, né, consegui, só nessa aula, antes de apresentar o meu, já consegui ter um monte de ideia que se eu não tivesse já terminado o trabalho, eu teria incluído, mas é isso aí, galera, é isso aí, professor. Maravilha, maravilha. Depois eu quero fazer uns comentários finais. Mas vamos lá, muito bom para a gente fechar essa tarde maravilhosa com o Matheus Almeida. Matheus, está aí, Matheus Almeida? Sim, senhor, professor, estou por aqui. Essa barbicha aí do Marquinhos de Rabicó, aí do sítio do Pica-Pau Amarelo. Dando para ver aí? Como é que tá? Oi, professor. O senhor tinha pedido para eu lhe lembrar que quando desse 4h45, o senhor queria dar um aviso? Beleza, mas deixa o Matheus concluir. Depois que o Matheus concluir, a gente vai fazer o fechamento. Obrigado, Alemão. Muito obrigado. Matheus, por gentileza. Pode iniciar, deixa eu ver se eu vou compartilhar a tela certa.
Matheus Tá aí dando pra ver? apresentando o quarto dele, ele mandou limpar o quarto todinho, todo organizado. Não, mas é porque o quarto dele não é assim. é isso, professor. Ei, professor, eu queria Oi. mostrar o vídeo, né? Porque quem me ajudou na edição e as coisas foi minha namorada. Olha, dá um oi aqui, vem cá, vem. Dá pra ver se dá pra Rapaz, ver essa ela? tua namorada, ela é muito gente boa. Eu não sei como ela te atura, mas tudo bem, ela deve ser Também não sei, uma... professor. Também até hoje eu não sei, professor. Até hoje eu não sei. Pois olha, diga a ela que muito obrigado aí pela colaboração dela. Ela está sendo muito gentil aí com todos nós, ajudando você. Obrigado. Pois é, pessoal. Foi a mesma ideia que eu acho que a grande maioria aqui teve, que foi vendo os vídeos da professora Charlene, revendo a aula, é claro. E eu comecei com o cara a cara olimpianos, né? Que tem um jogo cara a cara, que ela falou, que mais era relacionado à biologia. Aí eu pensei, vamos trazer um pouco para a nossa área, e eu pensei, quais esportes a gente poderia abordar? Aí me veio na cabeça os esportes olímpicos, que também é fácil acesso. Se você entrar no site oficial das Olimpíadas, tem características falando bem sobre cada modalidade esportiva. E qualquer coisa, desculpa pelo retorno, é porque eu estou na caixa de som, certo? Beleza. E as habilidades do cara a cara tradicional, que seria essa memorização, e o estudo característico de modalidades esportivas. Ou seja, é para você descobrir um pouco mais sobre esses esportes. Aqui a gente tem um exemplo, deixa eu ver se consigo dar as outras aqui, ó. Isso aqui seria como funciona o cara a cara original, certo? Que tem aqui o baralho, onde ficariam as cartas características, que são essa aqui, como vocês podem ver. E aqui tem as cartas esportivas, que ficariam aqui em pé, no caso. Ela disse que utilizou, a professora Charlene, no vídeo, um tabuleiro antigo do cara a cara. Eu sugeri, tanto que no vídeo tem eu falando uma sugestão, que poderia utilizar uma caixa de sapato, por exemplo, para colocar essas cartas. Aqui tem parte das cartas, no total, aqui, se eu não me engano, tem 18, e no total são 28. E todas elas têm essas características interessantes. Aí como funciona? Ficariam essas cartas esportivas, todo mundo teria uma delas, ou seja, você e a outra pessoa teriam uma delas, e você deveria descobrir qual é a carta característica que a pessoa iria puxar do baralho, que seriam essas aqui. Aí você leria um pouco sobre a modalidade, a pessoa que retirou a carta, e basicamente você diria, é um esporte individual, é um esporte coletivo, é um esporte de contato, de semicontato, enfim, tem bola no esporte. É uma diversificação que eu tentei trazer um pouco mais para a nossa área. Esse é o primeiro jogo, mais ou menos. Deu para entender? Alô? Tá dando para ouvir? Tá Tá dando, dando pode continuar. Pode ir, Matheus. Pode continuar, tá perfeito. Bem, o segundo jogo é o baralho olímpico, que também funciona com uma mecânica semelhante, só que tem uma perspectiva totalmente diferente. Mais uma vez, com um jogo baseado no professor Charlene, que seria na perspectiva de você tirar as cartas do baralho e fazer trincas com as características semelhantes da modalidade. Como, por exemplo, o que eu utilizei aqui seria, vamos supor, é um esporte coletivo de oposição. Aí você pode dar um exemplo, basquete, handebol e futebol. Aí dessas 9 cartas que são puxadas, não sei se vocês lembram como funciona um pouco, deixa eu passar aqui. Aqui as regras. Você teria as 9 cartas, cada um teria. No total são 28, aí você imprimiria 2 vezes, por exemplo. Certo? Cada papel. Depois eu vou mostrar para vocês o papel para impressão que eu elaborei. E ficaria dessa forma. Cada participante iria retirar 9 cartas. As cartas restantes ficam no meio do centro da mesa para facilitar a compra de novas cartas. O primeiro jogador inicia o jogo comprando uma carta que poderá ser utilizada ou descartada conforme o seu jogo. E no caso, a cada 28 cartas existe 3 coringas. Ou seja, tem 6 coringas totais no baralho. Certo? E o próximo jogador poderá utilizar a carta descartada ou comprar uma nova carta. Caso as 9 cartas que você tenha tirado não sejam no seu interesse, você pode descartar ou ficar com ela. Aí, aqui, ó, como ficou o exemplo. Como eu falei, aqui não tem as características estão no PDF para impressão. Aqui vocês podem ver os esportes também, cada esporte que contém nas Olimpíadas. E a premissa do jogo é você fazer as trincas, com os esportes que sejam semelhantes, por exemplo. Aqui estão as cartas Joker. Tudo certo? Posso passar para o próximo? Alô? Pode, mas tranquilo. Ninguém fala nada, pô. Vamos lá, siga o guia. Aí
também é, mais uma vez, voltado para uma Porque a adaptação. apresentação está indo bem, ninguém quer atrapalhar. Deixa, Que é isso, professor, que é isso, está nada. As habilidades que a gente pode ver aqui é a melhora da coordenação, memorização, da sequência e criatividade e equilíbrio. Mas eu tentei trazer para uma perspectiva mais corpórea. A gente abordou o esporte nas duas passadas, eu pensei, vamos trazer uma coisa para mais corpórea. E você pode adaptar da forma que você quiser. Você pode utilizar giz de cera, fita adesiva, marcar o chão da forma que você pretender ou desejar. Não sei se vocês lembram como era o jogo antigamente, mas eu vou passar logo aqui, porque aqui as regras como funcionam, certo? Mas eu vou mostrar o tabuleiro como ficou. Vocês lembram que eram duas pessoas, uma diferente para a outra, certo? E a perspectiva que eu tive foi de fazer um jogo para mais pessoas, ou seja, um jogo multiplayer. Em vez de ser duas pessoas, ser um jogo multiplayer. E se você observar o jogo em si, o original, era basicamente uma pessoa de frente para a outra e a outra deveria repetir os mesmos movimentos que a anterior fizesse. Se você levar para uma perspectiva para multijogador, qualquer figura geométrica que você fizer, dá para você adaptar esse jogo. Se você fizer um triângulo, por exemplo, você desenharia 3 triângulos, um dentro do outro, e depois iria só traçar as demarcações para cada player. Então, para 4 jogadores, que foi a ideia que eu tive da adaptação, ficaria dessa forma. Desenharia um quadrado, 3 quadrados, ó, primeiro quadrado, segundo, terceiro quadrado. E depois eles fariam a marcação. E cada local aqui ficaria o player A, player B, player C, player D. Certo? Aí vamos supor, o jogador 1, player A, ele foi para o 4. Aí o player B, que seria no sentido horário, ele iria ter que fazer a jogada anterior, ou seja, o movimento anterior, 4, e acrescentaria uma nova jogada. Por exemplo, a jogada 1, aí ficaria 4, 1. Aí o jogador C, player C, faria 4, 1, aí vamos supor, ele vai para 4 de novo, aí fica 4, 1, 4. E assim sucessivamente, até terminar todos os jogadores. E o interessante que a gente pode implementar isso é uma competição, tipo resta 1. O último que acertar todos os movimentos fica e vence a partida. Eu tenho essa coisa em mim que eu gosto muito de competição em jogos. Então fica interessante. Esse tabuleiro, né, Matheus, pode ser impresso em lona vinílica, em macrojogo, e para jogar 4 play, né? Fica legal, né? Isso, porque é o que eu estou falando. Fica numa dinâmica de 2 pessoas, quando eu observei, quando o professor Charlene falou, eu pensei, pô, 2 pessoas é legal, mas imagina se fosse uma competição. Tá entendendo? Legal, ficou ótimo. Vou depois mostrar para ela a tua ideia. Ela vai ver o trabalho de vocês todos, vai estar lá no site. Muito legal, muito legal. Excelente. Vamos aqui passar para o jogo 3, Corrida Arco-Íris. Mais uma vez, é uma implementação de um jogo que ela apresentou, mas eu também pensei, por que colocar só 4 pontos de cores? Para você pode dizer para a pessoa, o jogo em si, vamos explicar rapidamente, é uma agilidade na questão de tomar decisão e impulso da corrida. É aquele jogo que a pessoa fica em corrida estacionária e ao sinal, por exemplo, a pessoa vai dizer cor azul, aí a pessoa tem que correr na cor azul o mais rápido possível e dar uma volta no percurso, no trajeto. Na realidade, lá era um quadrado que ela tinha implementado na figura. E, mais uma vez, eu tentei trazer uma adaptação para que ficasse mais diversificado, tá entendendo? Que foi baseado nisso. Como vocês podem ver, essas figurinhas eu disponibilizei para impressão, cada 1, 2, 3, 4, 5, 6 desses eu disponibilizei para impressão, e você deve espalhar no espaço que você pré-determinar. Ou seja, você que vai escolher o trajeto que a pessoa vai fazer. Isso que fica interessante, porque a pessoa tem que ter a tomada de decisão e ainda assim escolher qual trajeto que a pessoa vai percorrer. Tá entendendo? Tá dando para entender a ideia? E os números servem também para essas noções matemáticas. Um dos motivos pelo qual eu acrescentei os números são essas. Em vez da pessoa falar, vai para a cor azul, a cor roxa, a cor... Aí vamos supor, você quer que a pessoa vai para o número 3, corra para todos os números primos. Aí lá você vai, a pessoa corre todos os números primos e depois dá uma volta inteira no percurso que você demarcou. Tudo bem? Ok. Deu para entender mais ou menos o jogo? Algum comentário? Deu para compreender. Sim, sim. E por último, e não menos importante, é o geometrizando. Eu levo muitas coisas para a noção matemática que eu já cursei matemática, no caso, né? Ela está até rindo aqui, porque
Eu tenho muito isso de geometrizando, de formas geométricas, de números. Então, o geometrizando segue a ideia do booleano, que quando ela mostrou, pô, isso é um quebra-cabeça, mas é um quebra-cabeça que você tem que decorar uma sequência de quadrados. Pô, porque somente círculos, tá entendendo? Na realidade. Você tem como se fosse um quebra-cabeça em quadrados, né? Com figuras de círculos. Pô, a gente pode acrescentar aí algumas figuras geométricas, né? Acho que seria interessante se nesse quebra-cabeça ou nessa questão do booleano a gente poderia fazer um geometrizando, que é dando um upgrade na ideia, tá entendendo? E basicamente ficou dessa forma. Ficaria triângulo, quadrado, bola, aí tinha aqui um pentágono, aqui seria um hexágono, aqui até tá a estrelinha, para ficar bonitinho a gente bota uma estrelinha, porque chama a atenção a estrelinha, tá entendendo? E tem diversas cores, como você pode ver. E agora eu vou mostrar para vocês rapidamente, que já falta 5 minutos, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar, apresentar agora, janela. Meet Show. Tá dando para ver? Tá chegando agora, beleza. É o Drive. Tá dando para ver. Pronto, aqui, tá aí. Esse aqui é o guia de impressão. Ah, legal. Aí tá aqui Muito todas bom. as partes que são disponíveis para impressão. Muito aqui, bom. do Geometrizando, que são 2 páginas. Você iria recortar na folha de papel ofício. Interessante que você poderia colar em papelão, por exemplo, isopor esse material aqui, tá entendendo? Certo. E depois de colado, você pode recortar. Perfeito. E se você quiser fazer um macrojogo, você pode fazer em formato de lona vinílica, ampliado, impresso aquelas lonas gigantes, né? Para usar em qualquer espaço, em sala de aula, em quadra, em parte do cocó, onde for. Interessante, né, professor? A ideia? Gostei, obrigado. Beleza. Ficou ótimo. Obrigado, professor. Maravilha. Perfeito. Show de bola. Então, né, pessoal, a gente hoje, olha, eu estou muito feliz com o resultado do trabalho de todos vocês. Vocês são geniais, vocês fizeram um trabalho incrível. Lógico que a gente ainda não ouviu os outros colegas, com certeza os outros trabalhos serão incríveis, mas todos irão apresentar, ninguém deixará de apresentar. Na próxima aula, vamos dar continuidade. Esse material todo está sendo gravado. Depois vai ser disponibilizado lá no nosso canal, onde o Anório está aí fazendo parte do grupo, ele vai sistematizar tudinho, organizar. Todo esse material vocês estão encaminhando lá para o e-mail do celula@ufc.br. Além desses trabalhos que são os úteis, pessoal, eu não vou pedir mais trabalho para vocês. Encerramos. Eu acho que nós fizemos e produzimos já foi de bom tamanho para a disciplina. Eu acho que agora nós vamos apresentar o resultado de tudo isso nessa aula, na próxima que virá. Se não der tempo, a gente deixa para outra terça-feira concluir as apresentações. Mas todos irão ter o seu momento de apresentar o resultado do seu produto lúdico. E aí, depois, na próxima aula, eu queria que vocês me lembrassem. Eu quero fazer uma proposta de um evento de um dia, no Dia das Crianças. E eu queria que vocês fossem protagonistas. Eu queria que vocês criassem nós vamos criar uma plataforma, lançar os nossos produtos, lançar nossas oficinas. A gente vai criar ideias, conceitos, mas a gente vai pensar isso só a partir da próxima aula, porque como o Dia das Crianças a gente é lá na frente, mas a gente tem que pensar no marketing, criar um evento de um dia em comemoração ao Dia da Criança. E aí, a ideia é reconstruir todas as propostas lúdicas que nós apresentamos até então, lançar novas ideias ou discutir conteúdos através de mesa redonda. Eu posso ter uma mesa redonda com o Matheus, o Lucas e o Josiberto apresentando uma proposta disso. Eu posso convidar o fulano fazendo um trabalho de oficina de criação de um jogo. Então, isso tudo em atividade síncrona, né? A gente abre as inscrições, a gente cria plataformas. Lógico, a gente vê qual seria a melhor estratégia da gente apresentar esse tipo de trabalho. Então, vamos pensar nisso, certo? Que seria como resultado final
penso eu que seria uma coisa muito legal como um presente para as crianças, né? Do resultado, então a gente tem que organizar esse evento, um evento de um dia, a gente só teria que definir dia, data, horário mesmo, como é que vai ser distribuída a proposta, a programação, aí é outra pegada, é uma pegada de organização de eventos. E todo online, síncrono, tá? Nós também vamos utilizar essas atividades que nós estamos produzindo e disponibilizar como atividade assíncrona, que vai estar para professores, pais, enfim, todas as pessoas que queiram ver o resultado do nosso produto ou da nossa produção na atividade de estágio, que, pelo que eu estou percebendo, foram inúmeros e excelentes, de alto padrão. Então, eu quero parabenizar pelas apresentações, estou muito feliz com o resultado do trabalho dos senhores. Vocês são pessoas muito habilidosas, são pessoas capazes e que aí demonstraram a capacidade de cada um, avançaram além daquilo que alguns colegas trouxeram para nós, as suas contribuições, fizeram reflexões, provocaram a si mesmo desafios, tá? Só para você, eu posso fazer uma coisa diferente, eu vou pensar numa coisa diferente, usando a estratégia da estrutura do professor que trouxe aqui uma ideia super legal, um conceito muito legal. Que bom, eu fico muito feliz nesse sentido. Estão sugerindo começar mais cedo. Pode, se vocês concordarem, a gente pode começar às 14 horas, por mim não tem nenhum problema não. Na próxima aula, se todos concordarem, eu mando uma notícia depois no grupo, a gente começa às 14. Eu acho que por mim está de boa, está tranquilo e está beleza. Então, muito obrigado a todas as pessoas que apresentaram hoje. Não esqueçam que enviar os trabalhos tudo hoje, certo? Enviar para o e-mail, certo? E também envie para mim, porque eu guardo aqui no meu backup oficial. Mas eu vou pedir o Honório também para me mandar todo o material, abrir uma pasta lá bem legal, certo? Então, um abraço para todos. Foi muito bom a aula de hoje, foi espetacular o resultado final do nosso encontro. O outro, que é o próximo encontro, será incrível na quinta-feira. Com certeza vai ter aí modelos de atividade maravilhosos. Só sei que vocês estão me dando conteúdos inimagináveis. E que vocês estão transferindo para os outros são conteúdos que a gente pode usar em outras situações, seja um jogo híbrido, seja um jogo analógico, seja um jogo presencial, de ideias incríveis. Lógico que muitos desses jogos eu vou ter que aplicá-los, fazer playtest no próximo semestre. No próximo semestre eu vou fazer um monte de trabalho com o resultado da produção de vocês, que vai ser incrível, e vocês vão estar lá apresentando isso com os seus colegas, das disciplinas do semestre de 2020.2. E aí eu vou convidar alguns de vocês aí para dar uma aula para a galerinha aí sobre essa temática da experiência de estágio. Então, parabéns para vocês, muitíssimo obrigado, fique bem, tenha um bom dia aí, um bom final de terça-feira e até quinta-feira, pessoal. Tudo de bom, viu? Um abraço para todos. A chamada já está sendo feita aí. Tchau, galerinha. Tchau. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Tchau. Já posso parar de gravar, professor? Pode parar de gravar. Perfeito, Ademar. Muito obrigado, Ademar. Muito obrigado, Honório, pela logística de vocês. E até a próxima.